bastante a nossa fé. A felicidade causada pelo direito de poder escolher. Como me escreveram assim, que às vezes a pessoa é feliz e não sabe. Como a moça, quando tem a felicidade de poder escolher e não sabe escolher. É quando ela tem tudo na mão, que ela pode dizer sim ou não. Casar-se com ou não casar-se com. Ou ficar sem casar-se. Sempre haverá um arrependimento. Por se casar ou por não se casar. Quem casa arrepende, quem não casa arrepende. É custoso, né? É custoso, não fica? Se casa, arrepende. Se não casa, arrepende. Pois quando fica mais velho, fica arrependido porque não casou, né? É porque as oportunidades vêm, né? Escolhe, não, sim, sim, não, 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 e vai empurrando, vai empurrando. Agora, se casa, arrepende. Se não casa, se arrepende. Tem uns que arrependem, mas assim, se tivesse que começar tudo de novo, começaria tudo de novo, né? Voltasse o relógio e fosse lá, faria a mesma coisa. Agora há outros que se arrependem, assim, para não fazer aquilo mais nunca. É como uma falha que você comete, né? Diz, bom, se eu tiver uma chance, eu não faço isso mais nunca. Mais nunca. Mas, de todos os modos, isso aqui tem um fundo importante, que o irmão Branham disse, de fato é isso mesmo. É quando você pode escolher. Dizer sim, sim, não, não. Sim ou não. É que você está jogando realmente com a sua felicidade, né? Aquilo que se pensa em torno da felicidade, no sentido de casamento. Na verdade, o casamento é uma instituição criada por Deus lá no Éden. Isso vem e vai até o dia que cessar o sistema humano. Então, essa questão de que foi feliz, que não foi feliz, que se arrependeu, que não se arrependeu, isso vai existir por toda a vida. E o profeta não entrou nisso, conforme nós sabemos. Ele diz que todo tanto que você orar é pouco. Todo tanto que você orar é pouco em relação ao casamento. E que você só deve se casar quando você, uma força de expressão, vai morrer sem aquela pessoa, né? Vai morrer. Agora, isso é claro quando tem correspondência, né? Não adianta um moço ficar morrendo por uma moça que não morre por ele. Resultado, ele acaba morrendo e ela ficando aí, né? Uma moça morrer por um moço que não morre por ela. Então já começa por aí que não está havendo casamento. Eu teria que casar em primeiro lugar os seus sentimentos, né? Um pelo outro. O casamento começa aí, exatamente aí que começa o casamento. Se casando os sentimentos. Não tem palpite, não tem conselho, não tem ameaça que impede um homem quando ele quer casar com uma mulher, com uma moça. E não tem ameaça, não tem
Palpite, a menos que seja aquela moça temente, obediente, e fez um voto diante de Deus, no seu casamento passar pelos seus pais, coisa assim, não é? Voluntariamente, espontaneamente, coração. Então, um desgostozinho dos pais é tudo para ela. É toda a resposta de Deus para ela. O conselho do pai, o parecer da mãe, se torna tudo para ela. A minha mãe se casou conhecendo meu pai somente no dia de marcar o casamento e no dia do casamento. Quem casava a filha era o pai. O pai que casava, né? Depois era gamur, né? Ficou gamada o resto da vida. Ele morreu logo, viveu só 4 anos com ela, morreu, e ela ficou viúva até morrer. Então isso é muito relativo. Mas para completar é o seguinte, de todos os modos, elas se casam. De todos os modos, eles se casam. Antigamente, quando os pais ainda impediam, às vezes chegavam até a morrer juntos, né? Aqui na Praça Cívica, uma mocinha loira, bonitinha, que era, faz pena, né? De vez em quando eu lembro disso. Os pais não queriam o casamento, os dois foram lá sentar na grama ali, envenenaram, puseram fumicida, tatu no guaraná e tomaram os dois, morreram lá de mãozinha dada, né? Beleza, né? Os dois anjinhos. Aqui em Paraúna tem uma capelinha no morro lá, Tunique Tinoco, sei lá quem foi, fez uma moda aí sobre isso. Porque o pai, o fazendeiro, o pai não quis o casamento, a moça pegou e suicidou lá em cima daquele morro com o rapaz. E o rapaz era pobre. Naquele tempo tinha isso, né? Se o rapaz fosse pobre, não podia casar com a moça rica. Ele queria era o dinheiro dela, queria era o gado dela. Então era assim. Acabou que não trabalhou, vem pegar meu gado aí. Ele não deixava mesmo, né? Então tinha que ser pau a pau, como eles diziam. E então, o pai, depois que passa, ele vai lá, faz a capela, coisa e tal. E o trovador passa lá e faz a moda, né? E assim tem muita história que vira moda, né? Vira canção, poesia. E são fatos e filmes baseados em fatos verdadeiros, histórias. Normalmente, é o único filme que se aproveita alguma coisa, quer dizer, com exceção das ficções científicas, quer dizer, quase toda, existe bilhões de histórias. Às vezes você faz uma ficção sobre uma vida de uma mulher, de um homem lá nos Estados Unidos, e aquilo aconteceu com uma pessoa aqui no Brasil, no México, sei aonde for, né? Todos eles têm acontecimento no mundo, né? Mas é fato reconhecido, consciente, quer dizer, fatos verdadeiros. Então é onde o artista morre no fim, às vezes morre, ela morre, porque está narrando uma história verdadeira. Porque o de ficção, ele nunca morre, a bala nunca acaba do revólver, que é a coiseira toda, né? Ele nunca morre, né? Um tiro dele mata 3, e o tiro de 10 não mata ele. Tiro de 10, metralhadora não pega nele, só o dele pega nos outros. Então isso aí é ficção, né? Mas acontece, né? Aqui mesmo nós temos um velhinho que tem uma história dessa, né? Cair dentro de um buraco aí, numa trincheira, e lutar com poucos soldados, contra 800 homens, né, revoltados. Saindo fumaça para tudo. Isso tem uns 50 anos atrás também, né? 80 atrás, né? Bala passava só por cima da cabeça dele, assim, né? Então, o irmão Branham disse também, George Washington lutou a noite toda com a neve pela cintura, não é? E disse que no outro dia tinha furos de mosquetão, 5 furos, né? No chapéu, no casaco. E não pegou no seu corpo. Ele lutava orando, né? Foi
foi um dos baluartes, um dos modelos para presidentes da República, né? George Washington, Abraham Lincoln, nem se fala, né? Então, acontece, claro, guarda, né? Deus abriu o Mar Vermelho para Israel. Então, tudo isso aí está... Agora, em relação ao casamento, o que tem a ver? Bomba de lá, bomba de cá, tiro de lá, tiro de cá, mas não pega no céu, como é que faz? É um pensamentozinho que todo mundo gosta, mesmo os que já se casaram, porque, na verdade, a cana, por mais seca que seja, sempre tem caldo, né? Só torcer mais um pouquinho que sai caldo. Então, quer dizer que sempre há uma doçura, sempre há o que se dizer de bom. Tem os filhos que vêm, uma filha bonita, boa, talentosa, um filho bom, bonito, talentoso, trabalhador. Então, tudo isso vem do casamento. É o resultado, né? Você vê seus filhos na comunhão e lutando pela fé. Tudo isso é resultado do casamento. Vamos para a leitura da Bíblia. Se for falar em casamento, nós vamos ficar o dia inteiro aqui, né? Casamento e divórcio não tem fim. Verso 11 e 12 do capítulo 19 de Apocalipse. É o primeiro livro da Bíblia, de trás para frente. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Senhor Deus, nós te damos graças, porque o Senhor sabe o nome. Conhecendo o nome, o Senhor conhece a pessoa. Isso nos faz lembrar que nós também teremos um novo nome. E o Senhor sabe qual é o nome de cada um. Nós estamos diante desta realidade, deste fato, de honrarmos não propriamente este nome que temos aqui, porque isso é social, mas honrarmos aquele nome o qual nem conhecemos ainda. Isso é profundo, isso é importante, isso é de muito valor para nós. Nós te suplicamos que isso possa operar de uma maneira real, autêntica, verdadeira, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. São coisas que vêm para a gente assim, chama a atenção da gente mesmo, né? Às vezes nós cuidamos muito desse nome que temos aqui na dimensão humana e esquecemos de nos cuidar do outro nome, né? O qual não conhecemos. Realmente esse aqui é social, né? É humano. Aquele é eterno. Ele vai nos identificar diante de Deus. Eu creio, assim como a Bíblia diz, que Deus separou esse nome para cada um antes da fundação do mundo. Seria muita inspiração de uma mãe escolher um nome para um filho que combinasse com aquele que Deus escolheu
desde antes da fundação do mundo e pôs lá no livro. Há muitas inspirações que são inconscientes, mas elas vêm das novelas, do cinema, do jornal, da popularidade, não é? Nominhos sensuais, carregados daquele espírito mesmo que está reinando nesse mundo. Agora, lá na Bíblia, quem dava o nome para o filho era a mãe. Parece que aquilo tinha uma concordância, porque estava dentro dela. E ela, na dor, falava o nome do filho. Agora, sempre aquele nome combinava com a missão, com o caráter daquele bebê, daquela pessoa, né, daquele indivíduo. Por exemplo, quando o juízo estava caindo sobre Israel, justamente um juízo atraído pelas circunstâncias de Eli com seus filhos. Seus filhos não respeitaram seu ministério. E ele ficou naquele dilema, quem sabe com o coração doendo, a cabeça doendo, nervoso, e falava demais, mas não tomou posição nenhuma. E por fim, o certo é que eles comiam o melhor bife. E eles eram aleivosos, diz a Bíblia. E por causa disso veio um juízo tremendo sobre Israel, porque sempre Deus tratou Israel como povo. O gentio ele trata como indivíduo. Cuida-te de ti mesma, de ti mesmo. Nós vimos aí a questão do opróbrio, o DDT. Aquilo contesta quem quiser contestar, mas é uma mensagem clara, nítida, incontestável. Contestam porque vieram para contestar. Não é? Mas é clara, é incontestável pela própria natureza, pela própria Bíblia. Então, aquilo você vê como começou, vai até sair lá no leite materno. Mas concluindo, o juízo caiu de tal forma que o inimigo veio sobre Israel. Você sabe que quando o sinal de Deus com Israel, ele venceu o inimigo. Era guerra. Ele vencia a guerra. Quando Deus queria açoitá-lo, Israel perdia a guerra. Isso quer dizer, vencer a guerra era o sinal de bênção. Era o sinal que Deus estava com o seu povo. Perder a guerra significava opróbrio. Tinha opróbrio. Lá Acã pegou a capa babilônica, as moedas e coisas assim, derrubou a Jericó toda, mas depois perdeu para uma cidadezinha muito pequena, chamada Ai, por causa do opróbrio. E o opróbrio entrou no ministério de Eli, através da família, dos filhos. E ele não tomou atitude. Repreender, ele repreendia. Mas tomar atitude, ele não tomou. Ele continuou. Eles continuaram usando os dízimos da igreja. E isso, até hoje, traz opróbrio.
Não é só no Velho Testamento, não. Então, ele quebrou o pescoço. Caiu, quebrou o pescoço, e naquele vai e vem, aquela coisa terrível, sua nora sente as dores, inclusive para morrer também. E na hora que o menino estava nascendo, a única coisa que ela falou é Icabode, foi o nome do menino, né? O que significa foi-se a glória de Israel. Então isso está relativo, está se referindo aos patriarcas. Essa lei está, é claro, lá com os patriarcas, no Velho Testamento, porque cada filho daquele carregaria um caráter, uma característica, um significado dentro das Escrituras. Tanto que a gente pega uma enciclopédia bíblica, vê que cada nome daquele lá tem um significado. O próprio Joaquim está lá. Por sinal, até um bom significado, né? Qual é que é? Jeová é Salvador? Como é que é? Sabe mais não? Eu também não sei, não. Olha, está aberto aqui, irmão. 25 e 27. É. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netaías, filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele feriram a Gedalias. E ele morreu, como também os judeus e os caldeus estavam com ele em Mispá. Então todo o povo se levantou, desde o mais pequeno até o maior, como também os capitães dos exércitos vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, viu Merodach, rei de Babilônia, levantou no ano em que reinou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão, e lhe falou benignamente, e pôs seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele foi levantado e tornou a reinar, não é? E lhe mudou os vestidos da prisão e de contínuo comia pão na sua presença todos os dias de sua vida. Pois é, mas o significado do seu nome, eu pensei que eu tinha escrito aqui, é Jeová é Salvador. Jeová estabelece. Isso. Então, assim, até Joaquim tem na Bíblia, até Joaquim tem significado, né? Jeová estabelece. Muito obrigado, irmão Pedro. Né? Irmão Pedro? Pois é. Jeová estabelece. E aí então você vai vendo outros significados de nomes, cada um deles tinha um significado, o que é muito importante, não é? Até conhecer os significados desses nomes, porque chega até no de Jesus Cristo. Chega até no Josué, né? Josué tem a ver com Jesus também. Jeová é Salvador, né? Jeová é Salvador. Eu uso escrever quando eu estudo lá, porque não é questão de idade, não, porque eu ainda estou bonzão ainda, né? Mas é porque toda a vida eu sou assim, se eu não escrever, se vai. Também não está, esqueci de escrever. Josué tem significado. Qual é o significado de Josué? Jeová é Salvador. Isso que é bom a gente ficar com gente que come peixe perto da gente. Vocês precisavam comer cabeça de peixe, a cabeça principalmente, molho. Não se come peixe frito, não. Você está olhando para mim, isso é verdade. É verdade.
tem que comer a cabeça do peixe molho, pirão. Lá está o fosfato, fósforo, e é na sua idade mesmo, esse zóio bonitinho que você está ali. Põe lá, vamos, põe lá, essa coisinha aqui, que veio de encomenda aí, ó. Aí, ó. Olha lá ele, ó. Você está vendo você? Está te vendo? Você não comeu peixe hoje, não? Não? Cadê? Olha lá, Monzé. Aí, coisinha de Deus. Tá bom. Só não vou te dar uma espremedeira porque você está longe. Mas vamos então entrar no nosso estudo, né? Um dia o irmão Brenner fica assim descansando na minha mente, né? A espada de dois gumes. Vamos lembrar aqui no parágrafo 63, daquele consolo. Qual foi o consolo que nós tivemos domingo passado? Vamos ver quem se lembra. Fechou assim, com chave de ouro o estudo. Vamos ver. Pode ser irmã ou irmão. O consolo que você levou domingo passado. Goiano não come peixe. Bom, todos somos filhos de Deus. Isso todo mundo. Mas não é bem. Garanto que se alguém tivesse pisado no seu pé aqui, você não tinha esquecido até agora. Garanto. Como é que é? Devagar. Todos os filhos de Deus, vai ditando para mim. Todos os filhos de Deus estão em suas mãos e podem usufruir de suas bênçãos. Aliás, até usou o termo certo aqui, está no singular. Todo verdadeiro crente está na mão de Deus e pode experimentar de seu amor e poder e receber o benefício completo de tudo o que Deus é para o crente. Agora, a moça foi em cima da mosca. Mas o complemento disso aqui, quer dizer, por que o irmão Brana chegou nisso aqui? A razão desse consolo aqui para nós foi em função de as mãos de Deus como mensageiros, como os mensageiros estão na mão de Deus, os crentes estão exato. Como os mensageiros, aquelas estrelas, estão nas mãos de Deus, se podemos dizer, enquanto estavam brilhando aqui, exercendo seus ministérios, respectivamente falando ali, de Paulo até o irmão Branham. Então, foi em função disso que veio esse consolo. Está relacionado com isso. Que como aquelas estrelas, que significa mensageiros, anjos, as 7 estrelas, estavam nas mãos de Deus, todo verdadeiro crente, foi o que a moça lembrou, está na mão de Deus. Lembraram-se agora? Levaram isso? Porque isso é mais do que... Eu descobri um chá para dormir que ninguém precisa tomar comprimido. Só tem uma coisa, só eu que posso fazer o chá. É chá de nota de 500. Você traz, eu faço o chá e te dou um vidrinho de chá e fica uma nota para mim. Então o profeta disse: se eu estivesse distribuindo pílulas para viver 1000 anos, então o exército teria que controlar o povo. Teria que controlar. Já pensou um velhinho assim, tomasse uma pílula e ficasse novo, imediatamente novo, e fosse viver não sei quantos anos, mais, 1000 anos, o exército teria que controlar a fila.
Não teria? Agora, um chá de nota de 500, todo mundo já pensou logo, vou pegar a receita para mim. Vou pegar a receita, chá de nota de 500. Todo mundo abraçaria. Agora, isso aqui é mais do que pílula para viver 1000 anos. Esse consolo aqui é muito mais do que você me procurar depois. É muito mais, não tem nem comparação. É muito mais do que o consolo das notas de 500. Não é, Mundial? Isso é bom, pastor, mas só que a notinha de 500 também viu? Está bem. Então, veja, todo verdadeiro crente está na mão de Deus. Agora, isso é mais do que a pílula para 1000 anos, porque esse aqui é para a eternidade. E pode experimentar de seu amor e poder e receber o benefício completo de tudo o que Deus é para o crente. Receber o benefício. Agora eles acabaram de extinguir o INAMPS. Você pensou? Fraudes de trilhões de cruzeiros. E aí pode? Como é que pode? Quer dizer, um presidente teria que entrar lá com o temor de Deus, primeiro. E cada funcionário ter o temor de Deus. Quando fosse roubar, fraudar, ter temor de Deus. Não? É um benefício que a nação tem para tratar de sua saúde. Afinal de contas, a nação existe por causa do povo. Então, ela deve ser, o governo deve ser em função do povo. É do povo, porque todo poder emana do povo. E é para o povo, para o próprio povo que se paga imposto, que se recolhe na fonte, essa coisa toda, para depois apenas uns levarem trilhões. Então o governo está no desespero para solucionar esse tipo de problema. Extingue a sigla. Mas isso vai mudar de nome apenas. As pessoas sem temor de Deus é que vão trabalhar. Mulheres e homens. Não tem jeito. Seria o benefício. Tinha um irmão, João, um baiano. Ele era jovem, já era aposentado, ele tinha um problema. Ele disse, irmão Joaquim, eu tenho que ir lá no INPS receber meu benefício. Agora, e pode experimentar de seu amor e poder receber o benefício completo de tudo que Deus é para o crente. Você não vai ficar numa fila lá, jogado lá, numa mosca sentando em você. Não. Receber o benefício completo de tudo que Deus é para o crente. O que Deus dá ao mensageiro e como o abençoa e usa, é um exemplo para todo crente de sua bondade e cuidado para com todos os membros do seu corpo. A maneira que Deus cuida de nós, com razão a gente vive até acusado, envergonhado. Cuida da gente nos mínimos detalhes. Mas vamos para frente. A espada de 2 gumes e de sua boca saía. A espada de 2 gumes. Aí, reticência, ele entra. E de sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Apocalipse 1,16. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aí ele ligou com Hebreus 4,12. Saía da sua boca uma espada, não. Ele ligou com essa
Escritura de Hebreus 4:12. De sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, a qual é a palavra de Deus. Agora, vem para Apocalipse 19, foi onde nós lemos. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia 2 diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ele as nações, ou com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Aí ele vem para São João, capítulo 1, verso 48. Veja a ligação que ele vai fazendo sobre a onisciência de Deus, apta para discernir os pensamentos. Isso mostrando claramente que tipo de ministério o mensageiro desta era trouxe. Completo. Inclusive revelando os pensamentos. Ligado com isso, ele diz, João 1,48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tudo debaixo da figueira. Ora, ele poderia dizer que tinha visto Natanael desde antes da fundação do mundo. Mas ele estava revelando fatos terrenos a respeito da sua vida. Então ele buscou o último. Seria tão bom que, ao ser revelados os nossos passos, nossos últimos passos, fossem como o de Natanael. Eu te vi debaixo da figueira. Agora, o que é que ele estava fazendo debaixo da figueira? O que é que ele estava fazendo lá? Orando. Eu te vi orando. Parece que, será que Deus vira o rosto para certas horas da vida da gente e só vê aquela hora que você pega a Bíblia e lê um versículo, 2, um capítulo, lê a mensagem, ora? Será que Jesus está fazendo isso? E certas horas ele vira o rosto? Porque, na verdade, se você visse sua filha naquela condição, você viraria o rosto. Visse seu filho naquela condição, você viraria o rosto. Ali está. Quando ele vier, aquela palavra virá contra toda nação e todos os homens. É que as pessoas perderam a noção do que significa pegar um parafuso do patrão escondido. Perderam a noção do que significa uma mentira. Perderam a noção do que significa um olhar de cobiça.
Não é só na mulher, não, no homem. Mulher cobiçar o homem cobiçar a mulher. Cobiçar os bens dos outros. Isso vai muito longe. Perder a noção do que significa uma hora escondida do povo. Perder a noção do que significa adultério. Conforme nós estudamos, quarta-feira, adultério não quer dizer também só sexo. A criança já está sendo adulterada na escola. A alimentação está sendo adulterada. Comendo a alimentação adulterada. Isso aqui é uma mãe ímpia mesmo. Aqueles produtos que eles fazem propaganda são venenos. Matam. E elas não têm dó. Aproveita da liderança que existe e pega milhões de dólares para fazer uma propaganda daquela. Quando ela mesma nem prova aquilo. Agora, o povo perdeu a noção. Essas alturas quase que não interessa mais o que está acontecendo com o mundo. O que interessa mais é o que está acontecendo comigo, conosco. Porque se nós estamos na condição que nós estamos, de que forma estaria o mundo? Pedro chegou a dizer, se o justo apenas se salva, onde vai aparecer o ímpio? Então perde-se a noção do significado. Significado de mentira é inferno. Agora, inferno não é apenas você sair daqui contrariada comigo, ou com quem quer que seja, e daí a pouco você esquece aquilo. Inferno não é você queimar o dedo na gordura, como você queimou ontem, anteontem, ou 3 dias atrás, essa semana, ou vai queimar hoje, ou amanhã, ao fritar um bolinho, aquilo espirra no seio e tal, ou você vai pegar a frigideira e queima o dedo lá. Inferno não é isso, que logo passa, logo você esquece. Como diziam os pais, meu filho, quando casar, Sara. Caía, machucava, levanta, quando casar, Sara. Não, inferno não é isso. Inferno não é coisa que passa. Na verdade, nós temos o fundo sobre isso, quem tem é somente o profeta. O inferno vai desaparecer. Depois do julgamento do trono branco, ninguém vai ficar no inferno mais. Vai desaparecer. Então, graças a Deus, se pelo menos eu não sou salvo, pelo menos não vou existir. Mas, meu filho, você pega aí 5 minutos de fogo, fica parecendo uma eternidade. Entra num fogo 5 minutos, 1 minuto. Agora ficar 1000 anos. Isso aí é o para sempre. Dentro daquele tempo, é o para sempre. Não é eterno. O perene está relacionado com um tempo, com aquela vida. Com um tempo determinado para aquela coisa, para aquela pessoa. Então é para toda a vida, perene, para sempre. Aquela casa é sua para sempre, não quer dizer que é eternamente sua. Assim também é o inferno. Agora, perder a noção disto é que é o problema. Aí entra aquele fato da memória, da amnésia, entra o fato que os sentidos estão em ação, cauterizados, a consciência cauterizada. Aí que está o problema todinho. E coisa que a gente analisa friamente, como ele disse aqui na frente, e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus?
E Paulo mesmo, prosseguindo lá, ele diz: e tu que pregas contra adultério, cometes adultério, tu que pregas contra o sacrilégio, profana, tu que reprovas isto. Você não viu quando aquela mulher naquela loja lá em Phoenix, foi em Phoenix ou Tucson, reprovou aquele cabeça d'água? Olha, é tão comum uma senhora, uma irmã sair do banheiro e sair para a rua com o cabelo molhado. Ela perdeu a noção do que significa aquilo. Ela não está sabendo o que significa aquilo. E aquela mulher então reprovou. Mas acontece que ela estava vestida de calça esporte. E ela estava junto dele, ele estava passando mal ao ver aquela coisa, porque ele lembrou lá da visão que ele teve, da êxtase. Ele foi na região das almas perdidas. E ele virou para ela e disse, ela estava protestando contra aquilo, né? Mas ele virou para ela e disse: e você não tem vergonha de estar com essa roupa aí? Eu já quis dizer para ela: você não está em melhor condição do que ele, não. Do que eles aí. Em outras palavras, foi o que ele disse. E lógico, certo, ele estava falando com uma evangélica. Agora, veja, a palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não a fez. Às vezes nós pensamos que as 7 eras está relacionado só com o evangelismo, mas não é, gente. Se você for meditar, não é só o evangelismo. A estabilização da igreja está nas 7 eras. A revelação dos selos encampa, está dentro, começa com as 7 eras da igreja. Não tenha dúvida. A palavra de Deus mostrará, porque aquela espada de 2 gumes, que discerne tudo, até mesmo os pensamentos, as intenções dos corações, sabe o que você está pensando agora? A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não a fez. Eu disse aqui, baseado em verdade, estudo, na experiência, o homem que não tem maus, a pessoa que não tem maus pensamentos, pessoa adulta, ela está morta, porque para não ter maus pensamentos tem que estar morta. Mas fazer a vontade dos pensamentos é que é o segredo. Então tem muitas irmãs e irmãos que ficam em dificuldade, às vezes alguns chegam até enfraquecer da mente, resistindo pensamentos. Outro dia eu orientei uma pessoa e falei: não, para de brigar com o pensamento. Você simplesmente, o profeta diz, o profeta ensinou você a agir com o pensamento assim. Você age exatamente ao contrário daquele mau pensamento. Só isso e mais nada. E tem aquilo como um cachorrinho vira-lata, que ninguém tem medo dele, que você vai passando ali, e ele vem latindo atrás de você, você nem incomoda. Então você tem esses pensamentos dessa forma. Porque o diabo quer justamente enfraquecer sua mente. E na medida que sua mente for enfraquecendo, vai aumentando os pensamentos. Vai bombardeando a sua mente. Para com isso. Para de lutar com o pensamento. De brigar, ficar brigando a noite toda, perde sono. Toma comprimido, não dorme. Toma chá, não dorme. Brigando com o pensamento. Não briga com o pensamento, não. Siga em frente. Vê o que vai acontecer. Ele disse: põe um bom pensamento no lugar daquele. Então, o pensamento mostrou espinho, você lembra da rosa. O pensamento mostrou a montanha, você lembra de uma planície. Lembra do sangue de Jesus, mas não lutando, não guerreando. Você não tem que discutir a sua personalidade com ninguém. Você não tem que discutir.
Paulo disse, graças a Deus sou o que sou. Agora é bom se você fosse um super-homem, uma super-mulher, aí sim, agora eu posso ser cristão, porque não passa nenhuma ao pensamento na minha mente, não passa nada por mim, eu sou um super-homem, uma super-mulher, aí eu posso ser cristão. Não, não é assim. O importante é você seguir em frente, não, e a maneira de vencer isto é não dando confiança para isso. O que ele quer é exatamente que você discute. É exatamente. Ele é fanfarronão, diz o profeta. Fanfarrão, né? Ele é um fanfarrão. E aquela pessoa que não tem nada a perder, quer envolver o que tem a perder. É exatamente o que ela quer. Ela não tem nada a perder. Então ela quer envolver aquele que tem o que perder. Você tem o que perder, mas ele não tem o que perder. Então não discute. Segue em frente. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não a fez. Sabendo que Deus não é aquele monstro. Aquele monstro, como muitos pais se tornam monstros para uma criança. A criança fica trêmula quando vê o pai. Não, Deus não é assim. O salmista diz que Deus conhece a estrutura do homem. Ele sabe realmente o que é o homem. Ele não é apanhado de surpresa. Deus não se decepciona comigo, nem com você, nem com ninguém. Não. Ele sabe que isso é do homem. Por isso que o irmão Brana não alarmava, não fica, a ponto de uma irmã telefonar para ele, dizendo, meu marido está vivendo com essa mocinha aí há 2 anos, ele disse, ora por ele, irmã. Desligou o telefone. Simplesmente isso. O que ela podia pensar do irmão Brana depois disso? Agora, ele conhecia, ele sabe perfeitamente o que é o homem. E a Bíblia diz que Jesus sabia, como é que é o termo mesmo? É 1 João, é São João, não é? Capítulo 2. Capítulo 2. Está aqui, ó. Versículo 23. Depois de purificar o templo, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. Não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele não bem sabia, porque está um relato da vida humana de Jesus. Ele sabe o que há no homem. Ele é essa espada de 2 gumes, que discerne os pensamentos e as intenções dos corações. Então nós não estamos reunidos para nos colocar no canto de uma parede. Mas só que tem uma coisa. Não tem ninguém aqui que pensa que está enganando a Deus. Não tem ninguém aqui dizendo, não, a Bíblia não quer dizer isso. Aí então, aí está mal. Aqui não tem ninguém com comichão nos ouvidos. Então teria que estar ouvindo doutores amontoados para aqueles que têm comichão nos ouvidos, conforme Paulo ensina aqui, profetiza aqui, 2 Timóteo 4, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores são os ensinadores, conforme as suas próprias concupiscências. É o que se vê nessa, a denominação moderna.
e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Bom, está ficando bem batido, bem claro, que ele conhece, inclusive o seu nome, desde antes da fundação do mundo. Ora, o profeta diz assim, que Deus, antes da fundação do mundo, sabia quantas vezes cada pulga que existisse nesse mundo iria piscar. Ele sabia que essa terra ia sair fora do eixo, do seu lugar certo, ia causar esse transtorno todo, virem os fungos, o mofo, a alergia, as doenças, as estações do ano, porque não vamos ter estações mais depois, na hora que ela voltar. Ele sabia tudo. Então nós não somos um tipo de pessoa, ou de pessoas que estão aí dizendo, não, a Bíblia, o doutor fulano disse que isso aqui não tem importância. Quer dizer, a irmã não vai dizer, olha, o doutor fulano disse que não tem importância. Uma vez uma prima minha, muito bonita, vaidosa, e ela cortou o cabelo dela tão bonito, e ela pregando para mim, lendo a Bíblia. Eu fui lendo, mandando ela ler. Joaquim, e ela estava achando bom. Aí que eu cheguei lá, falei, lê 1 Coríntios capítulo 7, o capítulo 11, ela começou lendo. Aí vamos agora, qual é esse aqui? Outra? Ela já ficou meio assim. A hora que eu falei, agora você lê aí, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 9. E olha que naquele tempo ainda se vestia decente, aquela saia justa, só com o joelho assim, que você tem que ficar com as pernas coladas uma na outra, na vista dos homens, né? Assim, de vez em quando tem que estar incomodado, tá puxando o que eu não sei, né? Puxando o que eu não sei, porque não é de borracha. E às vezes tem homem que toma até aversão por causa da esposa, por causa disso. Toma aversão por causa disso. Mas não significa nada para elas. A hora que começou a ler 1 Timóteo, a partir do verso 9, pulou no meio da sala. Você quer me exortar? Pulou no meio da sala. Você quer me exortar? Eu não estou falando nada. Não estou falando nada. A Bíblia que está falando com você. Não, o reverendo fulano de tal disse que não tem importância não. Que manda é o coração. Então, minha filha, deixa o reverendo Paulo de lado e vai seguir o reverendo fulano de tal. Acabou, ué. Para que você quer Paulo? Para que você quer essa Bíblia tão bonita? A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não a fez. Dará a conhecer as obras secretas de cada homem. E por que as fez? O motivo pelas quais ele cometeu aquela obra secreta. Separará. Por isso é que diz Romanos 2, 3. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, porque ele estava falando ao homem que julgava a lei, só sabia julgar. O cumpridor da lei só sabia julgar, ele não sabia fazer outra coisa. Estava certo, né? Nós vimos naquele filme A Tentação, aquilo lá para mim foi tudo. Eu vi isso aqui. Jesus ali, entre aspas, falando com aquele homem que comandava o apedrejamento de Maria, Madalena. Aquilo ali foi a mente dele, Jesus falando na mente dele. E você? Você não anda com a Judite aí? Deu até o nome da mulher. Tu que julgas. Então continua relatando como é que Deus vai julgar aos homens.
Aqui está nos versículos 5 ao 17. O coração duro. Nós estudamos aqui. Foi quarta-feira a mudança de coração? Foi, né? Sexta-feira também o senhor falou nisso. O coração duro e impenitente será julgado. As obras serão julgadas. Olha que coisa profunda isso aqui, presta atenção. Os motivos serão julgados. Porque aí você diz, não, foi o homem, foi a mulher, foi a Eva, foi a serpente. Os motivos serão julgados. O motivo. Qual foi o motivo? O que justifica? O que é realmente motivo para se fazer aquilo? E mais ainda, mais duro ainda, não haverá acepção de pessoas perante Deus. Não é por ser bom para os outros, fazer bem, ser caridoso. Tudo isso está bem, mas tudo isso aí é religião. Está certo que um coração mole, que tem Cristo, gosta de ver outros amparados, mas não em troca de salvação. Então, tudo será julgado por essa palavra e ninguém escapará. Aqueles que confiaram neles mesmos, dizendo que criam, porém não viveram, serão julgados. Todo segredo sairá à luz e será publicado dos telhados. Então vai se cumprir aquela palavra de Jesus, que todas as coisas ocultas serão reveladas. Não há nada oculto. Não tem crimes, milhões de crimes no mundo, que eles, impunes, não sabem quem matou. Mas um dia eles vão ser revelados. Não tem coisa oculta na terra que não vai ser revelada. Se não é agora, será lá. Quando se trata do eleito, ele pode esperar para passar uma vergonha aqui. Agora, quando não é eleito, então ele vai enfrentar lá naquele dia. Então entenderão a história. Não ficará nenhum só mistério dentre todas as eras sem revelar. Isso aqui ampara aquele estudo nosso, que aquela escritura não está se referindo somente a atos nossos, mas também coisas ocultas, mistérios, que hão de ser revelados, seriam revelados pelo sétimo anjo. Tudo que nós precisamos para o arrebatamento já foi revelado. Se a igreja não for raptada com o que nós temos aqui, não tem mais nenhuma mensagem que vai nos levar no rapto, não. Nós temos os 7 selos, nós temos as 7 eras, nós temos a mensagem, um sinal. Cristo, mistério de Deus revelado. Fé perfeita, desespero, a maior batalha jamais pelejada. 200 e poucas mensagens já traduzidas. Seria subestimar a mensagem umbrana se dissesse que isso não seria suficiente para o rapto. Quanto mais, melhor, não tem problema. Mas se você não for com o que tem, não vai mais não. Ninguém vai, se não for com o que tem. E o profeta ainda vai mais longe, ele disse, a viúva tinha só um pouquinho, ela não tinha tudo, não, ela tinha só um pouquinho de azeite, de farinha. O que seria então
dessa gente simples, que pega uma mensagem aqui dentro para ler antes do culto, vira de cabeça para baixo e fica aí. Que seria? E, no entanto, crê no seu rapto, no seu arrebatamento. Não vamos desprezar, desvalorizar, dispensar o valor do estudo, de estudar a palavra, de enriquecer em conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, porque cada um será julgado pela medida que recebeu. Não resta dúvida. Porém, sabe você que Ele está revelando os segredos dos corações? Ele virou para o ministério dele, você viu? Sabe você que Ele está revelando os segredos dos corações dos homens e mulheres nesta era em que estamos vivendo? Quem? Quem, a parte da própria palavra, poderia revelar os segredos do coração? Quem? Então aí foi onde alguns chegaram a dizer e pregar que o irmão Branham era Cristo. Porque viam essas coisas todas se cumprindo. Coisas que, mais do que as que Jesus fez, porque Jesus mesmo disse, em São João 14, aquele que crê em mim fará as mesmas obras e, se possível, fará maiores ainda. Jesus pegou 5 pães, os peixinhos, multiplicou. O irmão Branham, quer dizer, Jesus no irmão Branham, não precisou de nada para aparecer esquilos lá. Em relação à época que Jesus veio na terra, comparando a época agora do ministério dele em Elias, o mundo que ele está vivendo teria que ser maior mesmo. Se fosse hoje esse ministério, a televisão estava em cima. Deus sabe. Porque eram coisas de verdade mesmo, ossos estalando na hora, assim, de paralíticos, estalando e as pernas consertando na vista de todo mundo. O irmão Green era batista, ele foi numa reunião do irmão Branham, viu um menininho com as pernas todas enroladas, aquele estalando os ossos assim, e as pernas consertando na hora, assim, ó. Viu o morto sendo ressuscitado. Isso é que é fantástico, né? Ele ficou tão impressionado que o irmão João Martins conta a história e ri. E é engraçado mesmo, porque depois o irmão João Martins, mas seu irmão Hélio Martins, combinaram um almoço com o irmão Branham e levaram o irmão Green para almoçar junto, no restaurante. Chegou lá, o irmão Green, olhando o irmão Branham, naturalmente, será que esse homem come? Né? Será que ele come? Lá, o irmão Branham está comendo normal, disse, olha, eu vou contar uma história para vocês. Um missionário, o irmão Green, todo sério, né? Um missionário saiu de uma aldeia lá na Índia para outra, ele notou que um leão na África, né, estava acompanhando ele. E ele apressou os passos. O irmão Green dá lá os 2 olhos do irmão Branham assim. O leão também apertou os passos, aumentou. Ele correu, o leão correu também. Quando ele viu que não tinha jeito, ele ajoelhou e começou a orar, encomendando sua alma. A hora que ele abriu os olhos, o leão estava orando, agradecendo pelo prato. Aí foi brincadeira, gente. Um homem que desenrola as pernas de menino contando uma história dessa para mim, não é? Mas mostrando que ele era homem, humano, sentia dor, chorava, tinha problemas com família e tudo. Mas era Jesus nele. Você vê,
É que eles têm até decalque nos Estados Unidos, pregado em carro, José é o Senhor. Então foi o que o irmão João Martins está falando. Precisa ver como que José vai se portar com esse povo. Porque o pai dele ameaçou até o suicídio por causa disso, quando disseram que ele era Cristo. Ele falou, eu prefiro cair sob meu rifle do que chegar lá como desertor, do que chegar lá como falso. Ele disse, essa doutrina é do diabo. Ele combateu verazmente. Um irmão amado saiu pregando que o irmão Branham era Cristo. Ele chamou aquele irmão e falou, olha, você dormiu num hotel, no quarto tal, número tal, e naquela noite anterior, Deus revelou para ele, naquela noite anterior, esse homem que anda dizendo que eu sou Cristo aí, tinha posado lá e, naturalmente, o irmão não orou especialmente, limpando aquele quarto antes de deitar, antes de dormir, e saiu no outro dia pregando que o irmão Branham era Cristo também. Agora você acha que andar com uma pessoa desviada, que anda arrogante por aí, seja de menos monta? Você vai pegar o mesmo espírito. Você fica ouvindo pessoas desviadas, murmuradores, você vai ver como é que você vai se encontrar amanhã. Tem aqueles que afastam da comunhão, dão apoio para a sua família, são honestos, eles não culpam ninguém, não deram conta, por sinceridade, é outro tipo. Mas esses arrogantes, anda para você ver. Fica ouvindo, recebendo em casa, andando com eles e ouvindo-os, para ver o espírito que você vai pegar. Aquele espírito que ele está acusando os outros, vai pegar você. Vai suscitar aquilo em você. É isso que acontece. Mas o importante é saber, irmãos, que nessa era, Jesus veio revelando os pensamentos, as intenções dos corações, e mais do que nunca, você deve fazer assim um pacto de fé com a mensagem. Mais do que nunca. Você vê que ela é a Bíblia revelada. Agora, você não tem que ser um super-homem, uma super-mulher. Mas não é aquele que diz, olha, isso aí não é assim, e começam muitos por aí. O irmão Branham enganou. Não faça isso. Isso é assim, e é assim mesmo. Pronto. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós todos. Amém? Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.